Uma investigação exclusiva revela o caso de uma jovem agredida durante meses seguidos pelo ex-companheiro, dentro do que ela chamava de uma verdadeira prisão. As agressões foram filmadas no quarto de um hotel de luxo e hoje ela finalmente decide quebrar o silêncio. Essa é a grande reportagem de hoje. O Diário da Escuridão. A minha escapatória foi porque a gente tinha câmera em casa. E um dia eu resolvi ver os vídeos. Ele mandar minha filha tirar as mãos. O rosto da minha filha, eu ouvia os barulhos dos socos. Eu pensei, eu não posso aceitar isso. Porque senão eu vou morrer. Ele vai me matar. Pelo amor de Deus, cara. O João só não matou a Maria Eduarda porque ele não conseguiu. Em um dos complexos hoteleiros mais conhecidos do Rio de Janeiro, uma jovem moradora escreve o seu diário. Fora da intimidade, registros felizes ao lado do então companheiro. Parecia até que era o par perfeito. O que estava prestes a mudar? Radicalmente. Entre quatro paredes, imagens chocantes, fragmentos perturbadores. Meu rosto ficava todo machucado. Meus braços. Tudo. 2 anos de silêncio. Medo. Ele me torturava. Eu tinha que apanhar calada, porque se eu gritasse, ele me batia mais. Você tá reclamando? Tá reclamando? Você pediu socorro? Pedi socorro várias vezes. Te socorreram? Não. Nem mesmo quando as brigas atravessavam as paredes do apartamento. Ao lado da mãe, ela está disposta a contar tudo o que viveu no que considera hoje uma prisão emocional. A denúncia inquietante de cárcere privado. Eu acho que ele me fez me sentir tão pouco, mas tão pouco, que eu sentia que ele era a única coisa que eu tinha. Ele sempre falava que eu estava muito gorda, então que eu não arranjaria ninguém. Quando a gente saía pra comer, se eu não comesse, quando eu chegava em casa, da quantidade que ele queria que eu comesse, quando eu chegava em casa eu apanhava. Meu encontro com elas acontece no Rio de Janeiro. Maria Eduarda Novaes tem hoje 22 anos. Quando conhece João Ricardo Feital, ela tinha 19 e ele 30. O ano é 2023. Como é que você conheceu o João Ricardo? A gente foi para um camarote do carnaval e lá eu me afastei um pouco dos meus pais, comecei a conversar com ele e aí a gente começou a ter alguma coisa a mais. Eu achava que era uma coisa, nossa, é a pessoa perfeita para mim. No início do relacionamento, então, tudo que eu gostava, ele gostava. Quando ele começou a namorar com a Maria Eduarda, e nós falamos o seguinte: Maria Eduarda, ele não serve para você namorar. E aí, o que ele fazia? Falava para a Maria Eduarda o seguinte: você tem que enfrentar a sua mãe. Eles começaram a namorar em março. Quando foi em maio, no Dia das Mães, a minha filha fugiu de casa. Esse é o complexo hoteleiro no bairro da Barra, no Rio de Janeiro, onde Maria Eduarda Novaes e João Ricardo Feital viveram de maio de 2023 a março de 2025. Vamos agora subir para mostrar o apartamento. Ele fica exatamente no último andar, o 14º. Esse é o apartamento em questão. Um apartamento de 47 metros quadrados, de propriedade da família de João Ricardo. As agressões de João Ricardo a Maria Eduarda aconteceram aqui, nesta propriedade, que ela considerava uma autêntica prisão. Quando eu fui morar com ele, eu tive que me afastar das minhas amigas, porque ele falava, não, elas não gostam do nosso relacionamento e elas vão fazer de tudo para atrapalhar. Eu fui afastada da minha família e ali eu acho que ele viu que eu já estava totalmente dentro do ciclo da violência. Era uma prisão. Se eu fosse para a faculdade,
Um pouco mais cedo ele falava, quando eu chegava em casa, ele falava que tinha coisa estranha, que eu tava fazendo coisa errada, sendo que eu tinha ido, 20 minutos mais cedo. O que ele fez que você percebeu que a relação tinha se tornado abusiva? Ele começou, primeiro a gente brigava e ele começava a me empurrar e me jogava nos cantos. E ali eu ainda não tinha entendido que eu tava passando por uma situação de violência doméstica. Eu achava que não sei, eu não consigo nem explicar. Quando começaram as agressões físicas? Em junho de 2023. O pai de João é um dos administradores do hotel. Na época dos fatos, o pai de Maria Eduarda era seu braço direito. Ele assiste pelas câmeras de segurança a essas imagens. Outubro de 2023. Uma movimentação incomum na recepção do hotel. Maria Eduarda é agarrada pelo braço e puxada por João. Minutos depois, ela volta. Corre até o elevador social. Tudo é acompanhado por testemunhas, entre elas funcionários do hotel. João chega correndo, força a entrada no elevador. Minutos depois, Maria Eduarda é amparada. A jovem é levada até o elevador e orientada a voltar para casa. Que situação que você vivia dentro do hotel ali que você não conseguia denunciá-lo? Por exemplo, até nas filmagens, eu consigo fugir dele. Ele vai atrás de mim. Os seguranças olham e não fazem nada. Eles só ficam olhando. E eles sabiam que você estava sendo agredida? Claramente. Eu toda machucada. Sabe? Fugindo dele, chorando. E ele me arremessando para dentro do apartamento. Qual era o tamanho do João Ricardo dentro do hotel onde as agressões aconteciam? Era enorme o tamanho dele. O pai dele se sentia o dono do hotel. Mesmo não sendo, eles andavam por ali como se comandassem tudo. Com as imagens nas mãos, a mãe de Maria Eduarda decide procurar a polícia. A denúncia é registrada na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, zona oeste do Rio. E lá na delegacia eu pedi para instaurar o inquérito. Só que o inquérito não foi para frente. Por quê? Porque a Maria Eduarda foi lá e falou que ela não tinha sido agredida. Ele começou a me mandar várias mensagens e eu cedi, eu fui lá para conversar. Aí ele pegou uma faca, colocou na minha barriga e falou que se eu não fosse na delegacia, que ele ia me matar no caminho inteiro para dentro. Ele foi com essa faca. Quando a gente chegou lá, ele desceu do carro, colocou a faca nas costas, prendeu a faca ali e foi comigo dentro da delegacia. Na minha cabeça, eu achava que eu ia conseguir falar com a policial separada e que eu poderia falar o que eu quisesse. Só que a policial, sabendo que era contra ele, liberou. E eu prestei meu depoimento do lado dele, sabendo que ele estava com aquela faca. Sem poder falar que havia uma faca ali? Se sentia acuada, pressionada? Então, eu me senti extremamente insegura. Eu achei que ali eu continuava refém dele. Um ano depois. 27 de outubro de 2024. As imagens que tivemos acesso duram um pouco mais de 7 minutos, mas exibiremos apenas alguns segundos. Maria Eduarda e João conversam no sofá quando a jovem é surpreendida por ele. Agora, você acha que eu tô satisfeito com você ficando vendo um monte de vídeo? Tira mal? Pra mim, o mais difícil é que eu não sabia se daquela situação eu conseguiria sair. Sair com vida ou sem sequela. 12 dias depois, 8 de novembro de 2024, um novo registro, mais 5 minutos de agressões. João está no sofá com Maria Eduarda e seu cachorrinho de estimação, o Bolt, da raça galgo italiano. João castiga o animal após fazer as necessidades fora do lugar. Maria Eduarda tenta impedir. Não, mas tá. Primeiro é repreendida com palavras. Você vai me enfrentar? Você vai me enfrentar? Em seguida, com socos. Não exibiremos as imagens da íntegra. As agressões foram se tornando piores? Foram muito. Ele começou
a me bater até eu desmaiar. Ele acertava o meu rosto tanto que eu tinha cortes no rosto. Eu tinha cortes pelo meu corpo, porque ele me segurava, ele me esganava muito. Toda vez era isso. E aí ele começava a gritar, para de gritar, para de gritar. Só que eu só gritava porque tava doendo muito. E por que era impossível sair desse relacionamento? Eu tentei sair 4 vezes. Quando eu tentava sair da relação, se eu estivesse na rua, ele começava a me mandar vídeos rasgando as minhas roupas, falando que se eu fosse na delegacia, ele não teria nada a perder. Então que ele iria matar os meus pais, me matar, porque ele não ia ter nada a perder. E Você depois... não contava para os seus pais? Não, eu tinha muita vergonha. Você escondia isso deles? Sim. Com medo do que ele pudesse fazer? Sim, eu acho que era uma mistura. Eu tinha muito medo dele. E eu tinha muita vergonha de saber que eu tava passando por isso. E eu tava numa fase da minha vida que ele já tinha tirado tudo de mim. Eu tinha engordado 27 quilos. Eu não tinha amiga. Eu não tinha... Na minha cabeça, eu não tinha a minha família. 28 de fevereiro de 2025. Esse é um dos últimos registros de Maria Eduarda no apartamento com João. A vítima está sentada na sala quando é golpeada por dezenas de socos e imobilizada. A jovem é agarrada pelo cabelo e jogada no chão. Um mês depois, ela pede socorro à mãe. Como terminou a sua relação com ele? Comigo conseguindo fugir viva. Foi assim. Que dia foi isso? 22 de março de 2025. Eu tava toda rasgada, com a roupa toda rasgada, com o rosto todo machucado, mas ele falou, vamos passear com os cachorros. Era um hotel, então tinham várias pessoas na recepção, fazendo check-in, e as pessoas começaram a ver aquela cena. Poxa, uma menina toda machucada, com a roupa rasgada, cachorros, vários seguranças, e um homem claramente me coagindo ali. Ele me prendeu na parede e colocou os braços. Então eu tava ali presa, de novo. E ali, quando eu saí, eu dei de cara com um segurança que não era do hotel, era terceirizado. Então ele não sabia quem era o João Ricardo. E por isso ele me ajudou e me puxou e pediu pro João ficar distante de mim. E aí ele fugiu do hotel, foi pra casa dos pais. Nisso, o segurança do hotel virou pra mim e falou assim, olha, vamos ali pra fora, pra você não ficar aqui no meio de todo mundo. E me deixou no meio da calçada, com a roupa rasgada, sem nenhum amparo. A minha filha estava na calçada do hotel, com 2 cachorrinhos, com a roupa toda rasgada. E de longe eu via o rosto da minha filha todo machucado. Tira a mão, senão eu vou te machucar. Quando eu assisti aquele vídeo, que eu vi o João em cima da minha filha e ele acertar socos na cara da minha filha, aquilo quase me matou. Eu fui parar no hospital, eu fiquei na UTI. Maria Eduarda, quantas vezes você calcula que tenha sido agredida pelo João Ricardo? Eu acho que mais de 30 vezes. Eu me sentia até bem quando eu passava 15 dias sem apanhar. Porque aí eu pensava, nossa, eu vou poder usar uma blusa que não seja manga comprida, eu vou poder sair sem maquiagem, sem estar desse jeito, toda machucada. Em 23 de março de 2025, João Ricardo é preso. Ele se sentia seguro da impunidade? Muito. E até mesmo depois. Mesmo depois de eu ter saído, eu ter contado para os meus pais, o João me mandou mensagem, falando aquelas coisas de sempre, que ia mudar. E eu tava tão envolvida que eu fui caindo nesse papo. E aí eu lembro que eu falei, tá bom, eu não volto com você, mas eu vou pedir pra arquivar o processo. Só que quando o oficial de justiça me mandou mensagem, ele falou que eu precisava de um advogado. Nisso ele falou pra mim que ia dar um jeito e contratou as advogadas do hotel. E elas me mandaram mensagem, me acompanharam até o fórum. Tivemos acesso às mensagens enviadas a Maria Eduarda.
Nesse, uma das advogadas pergunta: está confirmada a nossa ida ao DP amanhã? Maria Eduarda responde: eu pensei bem e a denúncia resolvi deixar. Em outra mensagem enviada pela mesma advogada, ela diz: estive pensando em ir à delegacia retirar a queixa-crime. O que acha? E aí, minha mãe descobriu nesse meio tempo. Então, eu nem consegui ir na delegacia para pedir o arquivamento do processo. O acontecimento mais grave é mesmo a agressão de João Ricardo contra Maria Eduarda. Mas esse não é o único evento importante. O pai de Maria Eduarda, Walter Barbosa, que não quis mostrar o rosto, trabalhou como gerente-geral do hotel de fevereiro de 2019 até sua demissão em fevereiro de 2025. O chefe do pai da vítima agredida era justamente o pai do agressor. Ricardo Feital é representante do complexo hoteleiro. E o próprio João Ricardo, o rapaz denunciado por agressão, tinha uma função importante no hotel: gerente de relacionamento com investidores. Entre as duas famílias, há uma sucessão de eventos sob suspeita de estarem relacionados. O pai de Maria Eduarda, Walter Barbosa, é demitido do hotel no dia 22 de fevereiro de 2025. E justamente um mês e um dia depois, em 23 de março, Maria Eduarda é resgatada do hotel após revelar que estava sendo vítima de violência por parte justamente do filho do chefe de seu pai. 4 dias depois, Walter, o pai de Maria Eduarda, tem conhecimento de que 8 funcionários do hotel o denunciam por assédio moral. Em Ipanema, Rio de Janeiro, um encontro com a defesa de João Ricardo, os advogados Cláudio Figueiredo Costa e Maria Inês Lopa. O senhor tem consciência das graves acusações contra João Ricardo? Sim, obviamente. Tenho ciência de todas as acusações que pesam, embora haja um excesso. Estamos falando de violência psicológica, vias de fato, constrangimento ilegal, coação no curso do processo, crueldade contra animais, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. O João foi diagnosticado com transtorno borderline. Trata-se de uma condição de saúde mental caracterizada por instabilidade nas emoções, nos relacionamentos e na autoimagem. O relatório médico que atesta que João Ricardo Feital sofre de transtorno borderline é assinado por 2 psiquiatras peritos, Alexandre Martins Valença e Kátia Meller. Como João Ricardo Feital recebe essas graves acusações? Pedi que ele respondesse a essa pergunta. Olha, primeiramente, eu só quero dizer que eu lamento o que aconteceu, porque foi uma situação que eu tenho certeza que foi uma situação traumática para ela e eu não gostaria que isso acontecesse com ninguém. E isso claramente não é a pessoa que eu sou. Eu fui diagnosticado após esse relacionamento, eu fui procurar tratamento. Já no final do relacionamento já estava procurando tratamento e depois do relacionamento eu achei uma pessoa, me diagnosticou e eu fui diagnosticado com transtorno borderline que não estava tratado. Depois disso eu comecei a me tratar, comecei a tomar remédio, comecei a fazer consultas com psicólogo para entender o meu problema de raiva, a minha situação. E a única coisa que eu posso dizer é que eu lamento muito isso que aconteceu. Não gostaria que isso nunca tivesse acontecido. E o que eu posso garantir é que nada mais acontecerá com ela. E a gente já tem mais de 1 ano e meio que a gente não se fala. E eu nunca me aproximei dela, eu nunca procurei mais ela. E nem tenho interesse realmente em procurá-la. Eu só desejo forças a ela e que nada vai acontecer com ela, porque agora eu só estou simplesmente focado na minha vida, no meu tratamento e na minha recuperação para eu me tornar uma pessoa melhor. A agressão é incontestável. Os vídeos revelam alguém que estava num transtorno borderline.
ela também demandava muito do João Ricardo. Mas não seria responsabilizar a vítima por uma agressão inconcebível? Longe disso. Significa contextualizar os fatos com distância. Mas por que não pediu ajuda antes, se sabia que a relação estava se deteriorando a esse ponto, doutor? Todo esse tipo de transtorno, ele demora um certo tempo para que as pessoas percebam, procurem ajuda. Hoje ele usa uma tornozeleira eletrônica e está proibido de se aproximar da vítima. Foram coisas graves demais para serem levadas de forma tão branda, tão leve. Você ainda se sente ameaçada? Sempre. Eu fui no hotel, os meus pais têm apartamentos lá também. Algumas pessoas cederam meu trajeto inteiro, completo, para ele. Então, eu continuo sendo vigiada. Ele pode não estar a 200 metros de mim, mas ele está me olhando. Maria Eduarda acredita que corria risco de vida. Como mulher, respeito muito o sentimento da vítima, mas o que ela acredita não é o suficiente para embasar uma condenação criminal. Maria Eduarda diz que conseguiu se livrar da prisão emocional, mas se sente presa em uma espécie de cadeia invisível. Carrega nas mãos um botão do pânico. Qualquer vez ele entra em modo pânico se o João chegar a 200 metros de mim. É a única coisa que me dá um pouco mais de segurança. Tá funcionando isso? Funciona? E isso daqui é muito eficaz. Ele já tentou se aproximar de você? Não sei se ele tentou ou se foi uma coincidência, mas esse botão já apitou várias vezes. Ele admite que a mantinha em cárcere privado? Como alguém é mantido em cárcere privado e cursa uma faculdade? Mas esses acontecimentos de agressão não tinham a conivência do hotel, do pai dele que trabalhava no hotel e da própria instituição? Não tinham nenhum tipo de conivência, nada disso. Procuramos Ricardo Feital, o pai de João Ricardo, que preferiu não se manifestar. Tarde desse sábado, vamos em busca de respostas no hotel onde Maria Eduarda morava com João Ricardo. Um complexo luxuoso, 616 apartamentos, 324 deles destinados à moradia. Procuro o gerente atual. Quem nos atende é o supervisor de recepção, Ramon Dias. Vai dar uma resposta para vocês. O caso é avaliado pela Justiça do Rio de Janeiro. Existe um pedido de prisão feito para o juiz desde o dia 1º de abril. Na sua visão, João Ricardo tinha que estar preso? Claro! João Ricardo tinha que estar preso desde o dia 22 de março de 2025. Para o advogado de Maria Eduarda, Rodrigo Roca, ela foi vítima de tentativa de feminicídio. O que o senhor pretende alcançar? É que ele vá parar no tribunal do júri para que ele responda por tentativa de homicídio. No caso da Maria Eduarda, aquelas imagens, elas vão me assombrar pelo resto da minha vida. Eu nunca tinha visto alguém apanhar por existir. E você sente que a sua vida é sem risco? Sinto, a todo momento. Até que ponto eles vão dar essas chances e vão deixar essa impunidade acontecer? Até ele me encontrar no meio da rua e terminar o que ele tentou fazer comigo durante várias vezes? Mas as agressões não dão a entender que sim, a vida dela corria risco? Não. Eram agressões muito pesadas, o senhor concorda? Eu não percebo, nas provas dos autos, nenhuma agressão que tenha colocado a vida de Maria Eduarda em risco. A defesa dela e ela vem tentando levar o judiciário a decretar uma prisão que é completamente desnecessária e que não encontra na legislação fundamento que autorize essa prisão. Procurada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que investigou e concluiu todas as denúncias relacionadas ao caso. Em relação à denúncia feita por ela, a polícia reforçou que as vítimas são acolhidas e os crimes são apurados de forma rigorosa para responsabilizar os autores. Também procuramos a Justiça do Rio de Janeiro, que preferiu não se manifestar. Hoje eu consigo ter total noção de que eu não morri por um milagre. Porque ele tentou de todas as formas. Como é que você vê seu futuro? Eu acho que o meu futuro vai ser muito bom. Eu
tô terminando a faculdade, eu quero ainda formar uma família, encontrar alguém que realmente seja bom e que vai me respeitar. Acho que isso que eu mais quero. Espero que você encontre a paz com a qual você tanto sonha. Muito obrigada. Tenho certeza que eu vou conseguir. É a primeira vez que você sorri nessa entrevista. É porque falando do futuro, né? Às vezes a gente fica mais leve, mais esperançosa. Quem sabe esse sorriso se torne mais frequente. Com certeza. Espero. Conforme você viu na própria reportagem, a gente procurou a direção do hotel, que até a exibição da nossa entrevista, da nossa reportagem, não se manifestou.